Feliz sábado para todos. É um prazer estar aqui na igreja de Richmond. Quero agradecer ao pastor Samuel pelo convite. Quero parabenizar a igreja pelo belo lugar, pela bela música e também pelo belo ambiente que vocês têm aí fora. É um ambiente que certamente convida vocês a terem uma excelente qualidade de vida. Fazendo apenas algumas correções, o pastor mencionou Monte Morelos. Eu não estudei em Monte Morelos, estudei na Universidade México-Americana do Norte. Moro numa cidade chamada McAllen, Texas, que fica a 12 milhas da fronteira com o México. E eu cruzava todo dia a fronteira para poder atender a escola de medicina. Terminando medicina, vim para o Texas, onde eu fui fazer o meu internado. Fiz 1 ano no hospital de Mission. Tive uma pequena clínica maternidade e há algum tempo eu me dedico à consultoria. Estou trabalhando principalmente, no Texas trabalhei junto com a Secretaria de Educação, num programa para reduzir a obesidade das crianças em idades escolares. Não sei se vocês sabem, o Texas é o estado mais pesado da União e a obesidade, principalmente entre crianças de idade escolar, é uma epidemia. Eu vim de Connecticut essa noite. Eu acho que dormi apenas umas 2 horas. Essas últimas 24 horas certamente não tem sido uma boa qualidade de vida para mim. Vocês podem notar pela minha fisionomia que está um pouco assim amarrotado, não é verdade? Mas é um prazer estar aqui com vocês. E uma coisa eu tenho certeza, em termos de saúde, se vocês assistirem todas as palestras que vão ser dadas aqui, vocês vão poder dividir a vida de vocês em 2 partes, antes e depois da palestra. Eu quero que você trazer uma verdadeira revolução, mas uma revolução individual na vida de cada um. E nós temos tido muito êxito nisso. Temos tido tanto êxito que igrejas evangélicas estão convidando para dar mensagem, para compartilhar a mensagem de saúde com eles, coisa que há 10, 15 anos atrás era algo praticamente impossível. Eu lembro que na região de Boston, ano passado, um pastor batista me entregou todo domingo. Não tiveram escola dominical, não tiveram nada, só tiveram saúde. Foram 3 horas. E quando eu terminei a palestra, o pastor se levantou, tomou o microfone e falou: irmãos, agora vamos nos ajoelhar e agradecer a Deus por essa revelação. Então, creio que esses dias que vamos estar aqui juntos será de um grande benefício. Mas eu vivo no Texas, um lugar muito longe, venho de longe e tenho boas e más notícias. O que é que vocês querem primeiro? Primeiro as más notícias? Irmãos, nós vivemos num país que é considerado a nação mais rica e poderosa do planeta. Os recursos que nós temos nesse país, aplicado no setor de saúde, torna esse país como uma referência para todo mundo. Para que vocês tenham uma ideia, somente o que nós gastamos no ano 2000 no setor de saúde representa todo o produto interno bruto do México e do Brasil juntos, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. As projeções para o ano 2012 será que se gastará no setor de saúde 4 trilhões de dólares, significando que $1 de cada 5 será gasto no setor de saúde, superando pela primeira vez na história o orçamento de defesa nacional. Nós temos uma tecnologia de ponta que faz o diagnóstico de algumas enfermidades quase que 100% perfeito. E a cada momento nós temos estudos sendo conduzidos buscando melhores maneiras de tratar as enfermidades. Mas existe uma incógnita. Com tanto dinheiro, com tanta tecnologia, com tantos hospitais, com tantos profissionais bem preparados, como se encontra a situação daqueles que vivem nos Estados Unidos ao entrarmos no século XXI com relação à saúde? E eu gostaria de compartilhar com vocês uns dados que tenho do Centro para o Controle das Enfermidades, que é o famoso CDC, que nos dá mais ou menos um perfil da situação da saúde do povo americano ao entrarmos no século XXI. De acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, hoje nós temos nos Estados Unidos 60 milhões de pessoas que padecem de algum tipo de enfermidade cardiovascular. Ou seja, uma pessoa
em cada 5 padece de algum tipo de enfermidade cardiovascular. Temos hoje 18 milhões de diabéticos, mas acredita-se que existam 5 milhões a mais que não sabem que têm enfermidade porque são considerados assintomáticos. A cada ano ocorre 1.600.000 ataques de coração, é dizer, um ataque de coração a cada 24 segundos e uma morte por problemas cardíacos a cada 45 segundos. A cada 30 segundos uma pessoa diagnosticada com câncer e a cada 55 segundos uma pessoa morre de câncer. A cada ano, 180.000 mulheres são diagnosticadas com câncer dos seios e aproximadamente 80.000 morrem nos 3 primeiros anos do diagnóstico. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. Ocorre nesse país 750.000 derrames cerebrais a cada ano, deixando aproximadamente 400.000 mortes e outras 250.000 pessoas inválidas por toda a vida. Existem 60 milhões de obesos. Uma pessoa em cada 5 está obesa, mais 8 em cada 10 está acima do peso. São 92 milhões de pessoas padecendo de pressão arterial elevada. Uma pessoa em cada 3 tem a pressão arterial elevada. Mas o que é mais assustador, de acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, as projeções feitas há 20 anos diziam o seguinte, que se os jovens e os adolescentes não mudassem a maneira como estavam se alimentando, 6 de cada 10 seriam diabéticos e teriam problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade. E as projeções mais recentes da Associação Americana de Pediatria diz que todas as crianças que nasceram do ano 2000 para cá, se seguirem nesse sistema de alimentação americano, mais de 90% serão diabéticos e terão problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade. Apesar de todos os recursos que nós temos, apesar de todos os recursos financeiros, tecnológicos, profissionais, nós estamos entrando no século XXI com uma geração de enfermos. Agora, se dinheiro e tecnologia não é suficiente para manter um povo são, onde deve estar o problema? Vocês creem que existe alguma relação entre o meu estilo de vida e as enfermidades? Vocês creem que existe alguma relação entre a maneira como estou me alimentando e as enfermidades? E eu gostaria de comparar com vocês 2 povos que são considerados hoje os extremos no que diz respeito à saúde e qualidade de vida. O primeiro povo que tem a média de vida mais alta do planeta chama-se Hunzas. Eles vivem nos Himalaias, entre a fronteira do Paquistão com a China. Média de vida de Hunza varia de 98 a 102 anos de idade. Mas é interessante que os Hunzas não somente vivem muito, como que eles têm uma excelente qualidade de vida quando já são idosos. Se vocês tiverem o privilégio de visitar a Vila dos Hunzas, vocês vão ficar espantados de verem centenários ainda estão cuidando da sua terra, ainda estão cortando sua lenha e ainda estão montando seus cavalos. Parece o céu, não é verdade? Mas não é. Agora, a que se deve a longevidade dos Hunzas? Os Hunzas se alimentam basicamente de frutas, cereais, nozes, legumes. O único produto de origem animal que os Hunzas utilizam é o iogurte. Carne comem apenas 4 vezes ao ano, quando oferecem sacrifício nas suas festas religiosas e têm que comer a carne daqueles animais. Alguns investigadores da Califórnia visitaram a Vila dos Hunzas e encontraram algumas coisas que nos assombram e também nos assustam. Por exemplo, não encontraram uma pessoa naquela vila que tenha problema nos olhos. 90 anos, visão 20/20. Não encontraram nenhuma pessoa que padeça de úlcera ou problemas gástricos. Tumores são enfermidades inexistentes. Pressão arterial e outras enfermidades cardiovasculares são inexistentes.
certamente não seria um bom lugar para se colocar uma farmácia, não é verdade? Agora, fazendo-se autópsias em pessoas com mais de 90 anos, sabe o que eles descobriram? Que as artérias desses nonagenários estão em melhores condições que as artérias dos nossos adolescentes aqui no Ocidente. Quais são os dois fatores que influenciam a longevidade e a saúde? E aqui nós vamos ver dois fatores, o fator ambiental e o fator nutricional. Agora vamos ver o povo que tem a menor média de vida do planeta. Vou convidar a vocês que façamos uma viagem até o Polo Norte. Aí vamos encontrar um grupo chamado o quê? Esquimós. Quanto vocês acham que é a média de vida de um esquimó? Quanto? Aqui tem 40, quem dá menos? 29 anos. Agora, por que vivem tão pouco um esquimó? Aqui nós vemos dois fatores. Fator o quê? Ambiental, que leva a um desbalance no fator o quê? Nutricional. Eles vivem numa região inóspita, aí não se pode plantar nada. A dieta dos esquimós, basicamente, o que consiste de quê? Alguns animais nem poderíamos chamar de peixe, na realidade são mamíferos aquáticos. São animais que têm o quê? Uma grande quantidade de gordura na sua carne. Agora é interessante que os esquimós, quando são adolescentes, parecem ter uma energia tremenda. Mas quando chegam aos 24, 25 anos de idade, começam a apresentar sinais de velhice precoce. E por que parecem ter tanta energia? Porque um dos efeitos do excesso de produtos animais, principalmente de gordura no nosso organismo, é que é o quê? É um estimulante do sistema nervoso central. Agora, dois fatores. Nós vemos que o fator nutricional e o fator ambiental reduziu a média de vida de um povo, a diferença de aproximadamente quase que um terço, ou um pouco mais de um terço. Se nós quisermos buscar mais informações a respeito da relação entre longevidade e dieta alimentar, nós temos que voltar aonde? Voltar no Éden. E temos que buscar aonde? Na Bíblia. A Bíblia traz informações importantíssimas, não vamos ter tempo de decorrer em todos os textos, gostaria apenas de ler os principais, no que diz respeito à relação entre a longevidade e a nossa saúde. Aliás, eu sempre digo que a Bíblia é um manual, é o nosso manual. Agora, manual é um problema de cultura. Por exemplo, o japonês, ele antes de comprar um aparelho eletrônico, sabe o que ele faz? Ele pede para ler o manual. O americano, ele compra o aparelho para ler o manual. E nós brasileiros queimamos o aparelho, depois vamos buscar onde é que deixamos o manual. Não vamos fazer com o nosso corpo o que às vezes fazemos com os nossos aparelhos eletrônicos. Mas se nós vermos logo no primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, o Espírito de Profecia menciona que Deus criou o homem perfeito. Perfeito foi criado nossos primeiros pais. Qual era a altura de Adão? 4 metros de altura. Uma pessoa com 4 metros de altura deveria pesar aproximadamente quanto? Quantos vocês acham que pesava Adão? Quanto? Tenho 400 aqui, quem dá mais? Pounds? Quem dá mais? Olha que engana. Porque quando a pessoa está crescendo, o seu crescimento é aritmético, mas no seu peso não segue a progressão aritmética. O Centro para o Estudo do Criacionismo lançaram no computador e chegaram com a assombrosa quantia de 1 tonelada. Estamos falando de um gigante de 4 metros de altura, pesando aproximadamente 1 tonelada. 12 pés ou
aproximadamente 2.000 libras. E quando eu imagino o tamanho de Adão e que me olho no espelho, que eu realmente sinto como o pecado nos tem aplastado, não é verdade? Agora, para alimentar esse gigante, qual foi a dieta que Deus deu para nossos primeiros pais? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 29. Aí está a dieta original que Deus deixou para nós. E diz o texto: e disse Deus: eis que vos tenho dado todas as plantas em que dá semente sobre toda a terra, vos será por alimento, e todas as árvores em que há fruto e que dá semente, também serão por alimento. O que está faltando nessa dieta? O que está faltando aí? Não está faltando absolutamente nada. Essa dieta tinha todos os nutrientes para alimentar aquele gigante de 4 metros e 1 tonelada, e certamente tem também todos os nutrientes para alimentarmos a nós com uma estatura muito menor. E aos animais, o que foi dado aos animais? Deus deixou uma dieta especial para os animais? Vamos ler o versículo 30, aí está. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, a todos que se arrastam sobre a terra, e quem tem fôlego de vida, todas as ervas serão por alimento. Pergunta: o que está faltando na dieta dos animais? Não está faltando absolutamente nada. Dentro daquele contexto de um mundo sem pecado, esses alimentos seriam suficientes para manter os animais em boa saúde. Agora, o que nós vemos aqui? Quando nós vemos pela televisão, por exemplo, um leão destroçando uma corça, o que nós estamos vendo o que é? É consequência do pecado. No plano original de Deus, logo no primeiro capítulo, ele deixa muito bem claro que nunca foi o seu plano que um ser vivo servisse de quê? De alimento para outro ser vivo. Já no princípio, até os animais deveriam ser o quê? Vegetarianos. E eu gosto de dar ênfase nessa parte, porque tem pessoas que dizem: não, é porque os carnívoros têm intestino assim, que tem o dente assado. Não, aqui está bem estabelecido que já no princípio, nenhum ser vivo deveria utilizar outro ser vivo, flesh, como alimento. Agora, vivemos num mundo de pecado, mas o profeta Isaías, quando ele tem a visão da nova terra, uma das coisas que ele diz na sua visão, ele diz o seguinte, que na nova terra, o leão comerá o quê? Palha com quem? Com um boi. O que o profeta está vendo? Que na nova terra todas as coisas serão restauradas de acordo com o plano original de Deus. Agora, quando o homem pecou, primeira providência que Deus tomou, vocês sabem qual foi? Mudou a dieta. Foi a primeira providência. Além desses alimentos que nós vemos aqui mencionados em Gênesis capítulo 1, versículo 29, nossos primeiros pais tinham acesso a um outro alimento. Que alimento era esse? Era o fruto da árvore da vida. Quando o homem pecou, qual foi a primeira providência que Deus tomou? Cortou o acesso do homem à árvore, ao fruto da árvore da vida, para que ele não continuasse comendo e se tornasse um pecador eterno. Mas quando Deus cortou o acesso ao fruto da árvore da vida, ele acrescentou outro alimento na sua dieta. Vamos ver aí o que foi acrescentado. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Aqui está falando das consequências do pecado. E diz o seguinte: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu do fruto da árvore que ordenei, dizendo, não comesse dela, maldita é a terra por sua causa. Em dor e sofrimento trabalharás dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e assim como os animais comerás as ervas do campo.
Pergunta: por que Deus permitiu ao homem comer a erva do campo somente depois do pecado e não antes do pecado? Ajudar na digestão. Hã? Exatamente. Deus é misericordioso. Ele já sabia que o ser humano, ao transgredir as leis de saúde, ia começar a conhecer alguma coisa chamada enfermidades. E Deus sabia que nas ervas do campo haveriam propriedades para amenizar o seu sofrimento. Hoje os grandes laboratórios sabem disso. Mais de 70% dos fármacos, da onde vem? Das ervas do campo. A única diferença é que não se pode pegar uma fórmula da natureza e ter o direito de comercializar. Eles têm que fazer algumas modificações, e são essas modificações que trazem os famosos efeitos colaterais. Então aqui nós já vemos a misericórdia de Deus. E se nós decorrermos aqui pelo livro de Gênesis, vamos encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós não encontramos nenhum óbito que diga que alguém morreu porque estava doente. O que diz os óbitos dos primeiros capítulos de Gênesis? E morreu fulano com 600 anos, seus olhos nunca se escureceram, cheio de vigor, e o quê? E farto em anos. Uma coisa que nós notamos também no livro de Gênesis, que ao contrário de que nós vemos hoje é o que nós chamamos o paradoxo da medicina, é que a vida no livro de Gênesis, dos nossos primeiros antecessores, era marcada por uma característica: era uma vida longa e uma morte rápida. E hoje o que nós temos? Nós temos uma vida curta e uma morte longa, uma morte lenta. Hoje, por exemplo, se espera que os americanos que se aposentarão para o ano 2012 vivam até os 80 anos de idade. Mas também se espera que mais de 60% passarão os 10 últimos anos da sua vida no nursing home, incapazes de cuidar de si mesmo. Agora, se Adão houvesse sido fiel, qual deveria ser a média de vida de Adão e Eva? Se eles não tivessem pecado? Eterno, exatamente. Viveriam o quê? Eternamente. Já veio o pecado, e se vocês leem nas casas de vocês o capítulo 5 todo de Gênesis, vocês vão ver que a média de vida antes do dilúvio era